Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Queridos, se você tem uma Bíblia, abra lá em 1 Coríntios no capítulo 15, verso 44 em diante. Hoje eu trago uma palavra aqui que eu confesso aos irmãos e eu gostaria de ter tido muito mais tempo, mas muito mais tempo mesmo para ter preparado ela. E eu pensei nela durante essa semana e eu vou trazer algo que já estava mais fresco na minha mente, mas eu sei que é um tema que, se nós pegássemos aqui para estudar com força mesmo e buscar aquilo que a palavra tem para entregar, nós gastaríamos... Bom, os irmãos sabem como é que eu sou. Às vezes eu pego aqui para falar sobre uma coisa, eu levo 6 meses para terminar, né? A gente vai pegar de um assunto aqui, a gente vai longe, né? A gente está falando desde o começo do ano praticamente sobre a consciência missionária da igreja. A gente esteve falando, né, sobre a consciência missionária da igreja. E hoje eu quero falar sobre um tema que é o seguinte: humanidade, carnalidade e espiritualidade. Mas quando eu pensei nesse tema, eu tenho um problema. Eu acho que não chega a ser um problema, mas eu tenho uma característica. E quando eu pego um tema assim que me envolve, que me empolga, eu abro a Bíblia, eu leio o texto, eu fico pensando nas milhares de ramificações que esse texto pode trazer. Então eu fico pensando em todas as possibilidades, e aí a minha cabeça vai a mil. O pessoal brinca que eu tenho TDAH, né? Tem umas irmãs que me diagnosticaram com TDAH, eu acho que é o TDAH que faz isso. Mas eu olho para a Bíblia assim, eu vejo num trecho só tantas possibilidades, tantas riquezas do Senhor num texto bíblico. Então para mim foi um desafio, na verdade, organizar um pouco daquilo que o Senhor nos deu sobre essa palavra, porque de fato há em mim, e creio que na maioria dos irmãos, ou em todos os irmãos, uma paixão e um amor pela palavra de Deus. E é essa paixão e esse amor pela palavra que nos move a olhar para a Bíblia com esse olhar de quando nós lemos um texto, quando nós vemos uma passagem, a gente fica pensando em todas as possibilidades que ela pode nos entregar. Em 1 Coríntios no capítulo 15, verso 44 em diante, diz assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Afirmo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Glória a Deus. Somente até aqui. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Nós queremos que aquilo que será ministrado aqui nessa manhã sirva para encorajar, para corrigir, para exortar, para animar, Senhor, e para nos levar para um lugar de consciência de quem nós somos no Senhor e de quem nós devemos ser. Porque talvez, Senhor, na verdade hoje a gente nem saiba direito quem nós somos hoje, mas nós queremos saber, Senhor, quem somos hoje e para onde nós estamos indo e quem nós devemos ser, Senhor. Qual é o nosso alvo, nosso objetivo? Para que o Senhor nos chamou para viver nessa terra, Senhor? Por isso nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O objetivo dessa mensagem, então, é este, que eu orei agora, é de entender melhor qual é a nossa natureza,
a fim de nós sabermos também que parte da nossa natureza está assentada no trono da nossa vida. Isso não é literal, lógico, mas no sentido figurado, existe um trono no seu coração, meu irmão. Existe uma cadeira no seu coração que é a cadeira de quem reina. E nós precisamos entender quem que está sentado nesse trono do nosso coração. Porque assim como no cenário político lá fora, homens disputam o poder, dentro de nós há uma disputa por esse trono também. Dentro de nós há uma disputa pelo lugar de governo das nossas próprias vidas. E nós vamos entender então quem que está disputando esse lugar no nosso coração. Quem que está querendo assentar nesse trono do nosso coração? Ou seja, quem entre tudo que eu sou e o Senhor está tentando governar a minha vida, ou quem está governando a minha vida? Quem está disputando é uma parte daquilo que nós precisamos entender. Mas nós precisamos acima disso entender quem que precisa estar nesse lugar, quem que precisa governar, quem que precisa se assentar no trono da minha vida. Aqui em 1 Coríntios, nos versos que nós lemos, 15, 44 em diante, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Nós vemos o apóstolo Paulo falando do homem terreno, que é Adão, e do homem celestial, que é Jesus, o Cristo. Cristo, ele não foi formado do pó. Cristo, quando ele veio ser homem na terra, ele nasceu de uma virgem, e ele foi concebido pelo Espírito Santo nela. Por isso o anjo falou: salve agraciada, bendito é o fruto do vosso ventre. E aí dela nasceu aquele que é o Salvador. De Maria, por uma obra miraculosa do Espírito Santo nela, nasceu o homem do céu. Nós temos um primeiro homem que é o homem formado do pó, o homem da terra. E nós temos agora um segundo homem que é o homem do céu. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção para uma coisa interessante. Se hoje nós somos semelhantes ao homem terreno, ao homem Adão, ao homem da terra, um dia nós teremos que ser também parecidos com o homem do céu. Porque hoje há uma realidade em mim e em você, e a realidade que nós vivemos hoje é que nós somos presos. Entenda isso, tá? Porque a gente vai desenvolver essa mensagem, mas nós somos presos numa natureza terrena, passageira. Nós estamos num corpo corruptível, ou seja, algo que vai perecer, que vai virar pó. Como diz lá em Jó: do pó vieste e ao pó tornará. Então esse é o primeiro momento que o apóstolo Paulo fala assim: se nós somos parecidos com homens terrenos, deveremos um dia ser parecidos então também com o homem do céu. Mas eu creio que o apóstolo Paulo, ele não trata só de futuro aqui. Porque nesse assunto ele está falando sobre o corpo glorificado que um dia nós vamos receber. Eu disse aqui que esse corpo vai virar pó. Mas eu digo uma coisa para vocês: nós não estaremos habitando nos lugares celestiais, ou nos lugares que o Senhor preparou para nós, como se nós fôssemos vários espíritos. Como a gente viu em desenho animado, quando morria, subia a almazinha lá do pica-pau assim, né? Subia assim, né? Morria, já tal, saía o bichinho assim, ia para o céu. Não, a Bíblia nos diz que nós teremos um corpo glorificado. Então pode não ser este corpo, mas um dia nós teremos um outro corpo que será um corpo glorificado. Então o apóstolo Paulo fala: se há corpo natural, há corpo também espiritual. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que o apóstolo Paulo esteja falando do futuro aqui, eu digo para vocês que no nosso homem interior, eu digo para vocês que em quem nós somos de verdade, e não nesse corpo, nessa casca, nós podemos hoje ser parecido com o homem do céu, amém? Apesar do apóstolo Paulo estar falando de futuro, que um dia nós seremos como ele é, neste corpo glorificado, e falando também da casca, da embalagem,
Eu quero dizer que dentro de nós podemos imitar Jesus, o Cristo, e é o que nós devemos fazer. Mas para que a gente construa um caminho aqui durante essa mensagem, que nos ensine e que também nos leve para o lugar de consciência de quem nós somos, vamos conferir qual é essa natureza terrena antes. O homem, ele é formado como Deus também, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus, ele colocou a assinatura dele em muita coisa da criação. E o homem, ele é tríade, ele também, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1, assim também o homem é corpo, alma e espírito, 3 em 1. E eu digo para os irmãos que há uma assinatura de Deus na criação, porque se nós formos estudar ciências ou lembrar das nossas aulas de ciências lá na escola, a gente lembra que a base da matéria são os nêutrons, os prótons e os elétrons, 3 em 1. O estado da matéria é líquido, sólido ou gasoso, 3 em 1. A música, melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. O tempo, passado, presente, futuro. O espaço, profundidade, altura e largura. Vocês estão comigo? O ovo, a casca, a gema e a clara. Mas em tudo e em muita coisa nós vemos o Senhor assinando a criação, mostrando essa possibilidade do 3 em 1. E nós, homens, somos criados assim também. Nós somos semelhantes a Deus, como diz lá em Gênesis, em muita coisa, inclusive na nossa natureza, nesse sentido, de que nós somos corpo, alma e espírito. O que nós somos, irmãos? Corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Agora, o que eu preciso saber é que cada parte disso tem uma característica, e todas essas partes precisam se submeter a Deus. O nosso corpo, nele nós temos a nossa força. Nós estamos em época de Olimpíadas, então quando nós vamos falar de corpo, a gente pode falar de força e habilidade. E eu não sei se os irmãos às vezes param um pouquinho para assistir alguma coisa, para ver, eu acho muito legal. Eu sempre que dá um intervalinho ali que dá para eu assistir um esporte. Ontem eu estava vendo o pessoal saltando, né? O pulo de, eu não sei como que chama, um salto, mas não é que o salto com vara, é um salto sem vara. A pessoa vem, corre, pula de costas assim e... tá pulando, né? Um salto lá de barreira. Salto de alto, isso, tá bom, Bom, é a disputa de quem... E aí aqueles homens pulando 2,31 de altura. É incrível. 2,31, eu tenho quase 2, se eu levantar a mão, ele pularia por aqui, ó. Isso é alto, né? 2,31. É que eu não estava disputando também, senão a gente quebrava esse recorde aí. Mas do mesmo jeito que a gente olha para as forças do homem e fica impressionado que uma mulher estava no levantamento de peso, levantando 106 quilos. Nossa, mulher, geralmente o homem é mais forte, né? O normal é isso. Mas a mulher levantou mais de 100 quilos, falou, meu, que força. A maioria dos homens comuns não fazem isso. Incrível. Então quando nós olhamos para o corpo humano, nós podemos nos assustar e falar como o salmista falou, de forma terrível e maravilhosa fui criado. Eu acho estranho essa fala do salmista dizendo assim, de forma terrível e maravilhosa. Terrível e maravilhosa parecem contrárias uma coisa da outra, né? Mas sabe de uma coisa? Os nossos olhos têm milhões de fios desencapados que se encostar um no outro a gente fica cego. Nesse pedacinho de corpo aqui, ó. Só de você olhar a estrutura do olho você já fica impressionado como que o corpo humano foi feito.
a glória que há no corpo humano, a manifestação da glória de Deus na criação do homem. Mas o salmista diz assim: de forma terrível e maravilhosa fui criado. Por quê? Porque uma veia entupida te dá um infarto e você morre. Então, do mesmo jeito que eu olho para o corpo e vejo a força do homem, eu posso olhar para o corpo e ver o contrário disso, a fraqueza. Porque quando nós olhamos para quem é o Senhor, porque quando nós olhamos para aquilo que nós seremos um dia, que é o corpo glorificado que nós falamos, aí nós entendemos a fragilidade desse corpo, que quando você assiste a Olimpíada você fala assim: que forte! Mas esse corpo perecível. De forma terrível e maravilhosa eu fui criado. Porque por mais que por um ponto de vista pareça tão glorioso, por outro ponto de vista ele mostra a fragilidade do homem, a fraqueza do homem. E se no corpo nós vemos força, nós também vamos ver fraquezas, vamos ver doenças. O homem, ele está num estado de depravação. O homem é depravado. A palavra depravado significa demais perverso, né? Porque depois que o pecado entrou, através de um homem, ou Adão, o primeiro homem, nós entramos num lugar de involução. Então lá fora, o que se prega é que o homem está evoluindo, mas o que a Bíblia nos mostra é que o homem está involuindo. Uma das provas que a gente tem na Bíblia é que os homens antes viviam 600 anos, 900 anos, 300 anos, e hoje quem vive muito chega a 100, chega a 110. Portanto, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos entender então que o homem não está evoluindo, ele está em decadência. O homem está cada vez mais se afundando na consequência do seu pecado. A nossa natureza carnal, pelo menos, o nosso corpo está nesse lugar de declínio. No corpo nós temos fome, sono, necessidades fisiológicas. E nós vemos isso que nós falamos aqui do Cristo, segundo Adão. Ele veio ser homem na terra. A Bíblia diz assim que ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou a sua glória. O Cristo, o eterno, aquele que era criador junto com o Pai, estava no céu, mas deixou voluntariamente todas as coisas para ser homem, para ser parecido com a criatura. Ele conseguiu e foi 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, mas ele deixou a sua divindade enquanto foi homem para viver como homem. Mas e os milagres que Jesus fazia, pastor? Como é que faz? Isso é um assunto para uma outra hora, mas ele disse assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar aos cativos, libertar, para pregar aos cativos, para dar vista aos cegos. Então escuta uma coisa: tudo que Jesus operava na terra, ele operava como homem. Jesus operava como? Vou continuar assim, que todo mundo repetir então. Jesus operava na terra como homem, mas como? Cheio do Espírito Santo. Por isso, quando ele despediu os seus discípulos, ele falou assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós, para que vocês vão, deem fruto e o seu fruto permaneça. Agora preste atenção nisso. Jesus, ele deixou a sua glória, veio ser homem, e um homem cheio do Espírito Santo, e operou muitos milagres, e fez muitas coisas nessa terra. Ele pregou a palavra, ele conciliou os homens, ele deu vista aos cegos, ele levantou o coxo, e tudo isso ele fez por obra do Espírito Santo que estava sobre ele. E o que ele disse para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E isso significa o quê? Do mesmo jeito como Deus me enviou, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. E o jeito como Deus me enviou é um homem cheio do Espírito Santo. E assim o Senhor Jesus enviou a mim e a você. E eu acho que isso é motivo para você celebrar que você é um homem hoje, uma mulher hoje, cheio do Espírito Santo. E
da mesma maneira como Jesus foi enviado na terra para operar tudo que Ele operou, eu e você também temos esse poder e essa autoridade no Senhor. Eu sei que para nós que somos homens, somos terrenos, somos passageiros, a gente teve que aprender isso de uma outra forma, parece um pouco mais desafiador. Mas nós sabemos que a Bíblia mesmo já nos mostra. Esses discípulos que Jesus enviou, como eu e você, as pessoas colocavam pessoas enfermas, traziam doentes para que a sombra de Pedro talvez passasse por cima deles, porque a sombra de Pedro curava os enfermos. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eu digo uma coisa para você, meu irmão, você tem esse acesso também em nome de Jesus. Você é homem, você é mulher, mas o que Jesus quer é que você seja como Ele, que você seja enviado como Ele foi enviado, que você seja homem e mulher cheio do Espírito Santo. Então a mesma palavra que Jesus leu lá em Lucas 4, que falava do livro de Isaías 64, nós podemos declarar nessa manhã também em nome de Jesus. E eu quero te convidar a declarar, então diga assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar as boas novas, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Uma outra coisa interessante sobre o nosso corpo, e uma das últimas que eu quero falar sobre a questão da carne mesmo, é que o nosso corpo, na verdade, não é nosso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Foste comprados com alto preço. Por isso, submetam o seu corpo a Deus, porque Ele já é do Senhor. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6, 20: o teu corpo não é vosso. Teu corpo, o corpo que vocês usam, que vocês receberam, não é de vocês, mas é do Senhor. Por quê, gente? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós temos o entendimento de que o que nós somos é do Senhor, a gente não vai ter dificuldade de entregar. E aí aquela conversa que eu trouxe aqui no começo, de quem está assentado no trono do nosso coração, quando eu entendo que Ele já é o dono, eu não fico disputando e brigando com Ele quem que vai sentar no trono. Amém? Aleluia. O nosso corpo é o que a Bíblia chama de homem exterior. E a Bíblia fala assim: ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele se renova dia após dia. Então, por mais que você se canse, por mais que você se sinta enfraquecido, por mais que você tenha que enfrentar doenças, enfermidades, este é o homem exterior. Mas a Bíblia nos ensina que o homem interior, ele se renova dia após dia. O nosso corpo tem janelas, que são para a alma, que aí já são as nossas capacidades sensoriais. É pelo nosso corpo que a nossa alma é acessada. Assim então, nós podemos dizer que aquilo que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, em todo o teu corpo terá luz. Os olhos são janela para a alma. Quando nós olhamos e contemplamos aquilo que é bom vai entrar dentro de nós, vai governar a nossa vida. Quando nós gastamos tempo olhando para aquilo que é bom, o que vai governar a nossa vida é aquilo que é bom. Então você pode perceber uma coisa: ninguém fala mais de novela, isso aí está em baixa hoje. Mas quando a gente era mais novo, a gente parava um pouquinho na frente da televisão, o que a gente via na novela? Uma família feita de gente bonita, numa casa bonita, só que fazendo barraco. Era um ator bonito, uma atriz bonita, num cenário bacana, e era um homem, marido, brigando com a sua esposa. Ou a mulher dando um jeito de trair o marido e vice-versa. A gente olhava para aquilo, e aos poucos,
nós íamos aceitando aquilo como algo normal para a nossa vida. Então talvez na casa de muitas pessoas, elas reproduziam aquilo que elas estavam assistindo. Amém? Assim também, se nós formos, eu sei que não é uma seara que nós podemos entrar hoje, mas já que nós estamos falando dos olhos, nós sabemos que um homem que seja viciado em pornografia, ele tem uma visão de mundo distorcida. Um homem que acessa pornografia diariamente, um homem que tem vício nisso, um homem que às vezes faz isso também. Quando ele olha para uma mulher, ele não consegue ver uma mulher de forma respeitosa. Ele só consegue ver uma mulher de forma desrespeitosa. Porque os olhos não são bons. Eles estão olhando com olhos carnais, com olhos pecaminosos. Então quando começa a alimentar a alma pelos olhos, começa a alimentar a alma com aquilo que não presta, é aquilo que não presta que vai governar a nossa vida. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, de se comportar, vai ser de acordo com aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, comemos. Porque esses são os sentidos que são janela para a alma. Então é pelo corpo que nós acessamos a alma. Pastor, curioso isso. Como que eu vou encher os meus olhos daquilo que é bom? Se aquilo que é bom de verdade é invisível. Deus é bom. Talvez você me pergunte, anexado a essa pergunta, como que as pessoas faziam antes de Jesus para se salvar? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Se Jesus é o Salvador, o que aconteceu com todo mundo que morreu antes de Jesus? O apóstolo Paulo nos dá essa resposta lá em Romanos. Ele diz que o homem não tem desculpa para não crer em Deus. O homem não tem desculpa para não crer em Deus. Por quê? Porque a natureza testifica a glória dele. Hoje nós estamos com as portas fechadas aqui, por causa do frio que está lá fora, para vocês não sofrerem aqui, que o vento que vem aqui é forte. Mas às vezes com essas portas abertas aqui, gente, a gente consegue ver uma revoada aqui de pássaros, uma coisa mais linda, gente, parece um presente de Deus para nós. Quando eu olho para aquilo ali, eu não consigo acreditar que Deus não existe. Eu não consigo pensar que tudo veio do nada. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, que o homem não tem desculpa para dizer que não crer em Deus. Porque se você olhar para como uma flor nasce, como uma flor desabrocha, como você olhar como uma grama cresce, se você olhar a composição da água, coisa simples que é a água, se você for estudar como que ela é composta, de como veio, você fica impressionado. Quem colocou GPS nos pássaros que migram do sul para o norte e acham exatamente o mesmo lugar que eles precisavam estar? Quem que colocou o GPS neles? Quem que falou para as tartaruguinhas quando elas nascem, já nascer e já ir para o mar? Você não vê tartaruga indo para o sentido contrário, todo mundo vai para o mar. Então quando você olha para a natureza, tem muita coisa esplêndida, gloriosa, maravilhosa, e você olha para tudo isso, então é pelo olho que você consegue ver a natureza glorificando ao Senhor. Eu sou do mato. Eu acho que até hoje só não fui morar numa cabana no meio do mato, assim, porque minha esposa dá uma segurada. Minha esposa é menos do mato do que eu. Ela gosta também, mas se alguém falar para mim, pastor, você gosta mais de ir para um parque, de ir para um estádio, de ir para um museu, de ir para a Europa ver construções, ou você prefere ir para a praia? Ah, meu irmão, eu estou falando dos olhos aqui, tá? Tudo isso é para falar dos olhos, como janela da alma. Vamos falar do que a gente vê. Você não vê ateu na roça, você vê ateu na cidade. Porque na cidade você vê o que o homem construiu. Você fica vendo o dia inteiro prédio, asfalto, carro passando, tudo coisa feita por homem. Mas o roceiro, o caipira, ele fica o dia inteiro vendo coisa que Deus fez. Ele fica o dia todo observando o pássaro, o dia todo observando um mato crescendo, uma planta que ele plantou, que ele lançou a semente, não sabe como surgiu. Pelos olhos eu alimento a minha alma. E se eu usar os meus olhos para olhar para a coisa certa, eu vou alimentar a minha alma daquilo que é do Senhor. Agora, se eu usar os meus olhos para ver as coisas deste mundo, o que eu vou querer
são as coisas deste mundo. Já falei para os irmãos que eu tenho o costume de olhar carro que eu não vou comprar na internet, né? Fico olhando o preço de carro que eu não vou comprar, Lucas. E olha como que é curioso nossos olhos, né? Como é janela para a alma. Eu estava para dormir esses dias, esperando a Pri, enquanto isso mexendo no celular, vendo o preço de Land Rover velha. Nossa, uma dessa eu consigo comprar, né? Eu precisava conversar com o mecânico para desencorajar, né? Porque daí o mecânico vai falar, para, fica pensando besteira. É uma Freelander, que carrão. Você olha assim, a coisa espetacular. Davi estava comigo quando a gente viu uma ao vivo lá, depois disso aí eu fiquei olhando. Falei, motor a diesel ainda, hein? Caro para manter um negócio daquele lá, mas custa 40, 50 mil. Eu falei, uma dessa daqui, se eu vender meu carro, dá. Só que eu peguei no sono, parei de olhar o celular, deitei junto com a Pri, peguei no sono. Ela falou assim, amor, eu falei, o que foi? Você está roncando. Eu falei, nossa, não, desculpe, gente. Eu falei assim, nossa, eu até sonhei. Ela falou, você dormiu? Eu falei assim, eu até sonhei. Sonhei com a Land Rover. Eu tinha acabado de ver, né? Então os olhos ficam alimentados por isso. Eu sonhei com a Land Rover depois de ter fechado os olhos. Aí ela falou assim, você estava até roncando. Eu falei, não, é que era motor a diesel, né? Então fazia barulho. Você sabe, gente, que eu entendo então assim que a gente tem uma janela para o mundo aqui, né? E o que eu vou olhar vai alimentar meu corpo e a minha alma. Se os teus olhos forem bons, em todo o teu corpo terá luz. Por isso, se eu puder te encorajar, meu irmão, olha mais para aquilo que Deus criou. Olha mais para a palavra dele, porque é pelos olhos que você vai ler. Olha mais para as coisas que o Senhor deixou para você. Olha para os seus filhos, olha para a sua esposa, olha para a sua família. Olhe para as coisas que Deus te deu que tem importância de verdade. Porque se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A Bíblia nos diz que pelo paladar nós podemos usufruir, desfrutar do banquete, dos deleites, né, dos manjares dessa terra. E isso também é para a alma. A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 31, se eu não me engano, Deus falando assim, eu saciarei com a gordura a alma dos sacerdotes. E o salmista no Salmo 35 ele fala assim, eu humilharei a minha alma com jejum. Ou seja, por deixar de comer a minha alma vai ser humilhada. Então o meu corpo é janela para a alma. Eu também posso prestar os meus ouvidos para aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Falando da nossa natureza humana então e sobre os sentidos, a Bíblia fala lá em Timóteo, acho que 1 Timóteo, né? Haverá um tempo em que eles reunirão para si mestres segundo sua própria vontade. Eles terão coceira nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. Então tem muita gente que não é capaz, não consegue parar, sentar e ouvir a palavra do Senhor. Tem dificuldade em parar, prestar e ouvir aquilo que vem de Deus. E sabe de uma coisa? A fé vem pelo ouvir. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então olha como que eu vou alimentar a minha alma por uma janela da alma que está no meu corpo, prestando ouvidos para aquilo que o Senhor tem para falar. Bom, não vou me alongar muito nisso, mas nós sabemos que pelo olfato também a gente vai ter a nossa alma movimentada. Hoje em dia as lojas passam perfume, você passa na frente da loja aquela essência, fala, meu, que cheiro bom. Aí você vai comprar, impulsionado pela sua alma. Você vai comprar na loja por causa do cheiro que tem na loja. Vocês percebem isso? E quando fala do nosso tato, fala dos prazeres da carne. Mas já que nós estamos falando de corpo e alma ao mesmo tempo aqui, vamos agora focar nessa questão da alma.
Nós já falamos o que é o corpo. Agora vamos falar da alma. A alma são as nossas emoções. Na alma nós temos a alegria, obviamente, e a tristeza. Na alma nós temos satisfação, contentamento. Mas na alma também é onde pode habitar o pecado. É o lugar mais propício para o pecado. Vocês sabem que muitos de nós pensamos que é coisa da carne, do corpo, a nossa necessidade de pecar. Mas estudando a Bíblia um pouquinho mais para ministrar essa palavra para vocês hoje, eu pude perceber que na verdade é a alma que pede. E o que eu percebi é que a alma, ela pode ter sede de Deus ou desejo por pecado. O salmista disse: assim como a corça anseia pelas águas, assim também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então a gente vê aqui um homem com uma alma sedenta pelo Senhor. Mas o apóstolo Paulo fala assim: quem peca, peca fora do corpo, a não ser por fornicação. Quem peca, fornicação, peca no próprio corpo. Então o único pecado que a Bíblia fala que é no corpo é o da fornicação. O restante é tudo coisa da alma. O restante é tudo pedido, desejos, anseios de uma alma que grita por pecado, por erro. É uma alma de uma natureza caída, pecaminosa, que pede por mais coisas erradas. É a alma depravada do homem que deseja mais daquilo que não pode. É a alma da Eva, do Adão, que olharam para o fruto que era proibido e falaram assim: é bom para comer, é desejoso, vai dar entendimento. A alma deles gritava pelo pecado. E assim também a nossa alma é o lugar onde mais pode habitar pecado. Mas eu disse aqui que se a alma do salmista, ele pode dizer assim: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Então a minha alma, meu irmão, e a sua alma pode estar submetida ao Senhor. E nós podemos ter uma alma que também anseia pelo Senhor e não pelas coisas deste mundo. O que nós precisamos entender é que a alma, ela não se converte, meu irmão. A alma e o corpo, eles não se convertem. Eles precisam ser guiados por uma consciência limpa e que deseja o Senhor. A única parte do homem que se converte é o espírito. Então nós temos o nosso corpo, que eu falei aqui, forças, fraquezas, doenças. Nós temos a alma, que são as nossas emoções. E agora nós temos o espírito, que eu falei que é o que se converte. Por quê? Porque o espírito é a mente, o intelecto. O espírito é o intelecto. Então no espírito está a nossa consciência. Lá em Gênesis no capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E ele se tornou alma vivente. Porque naquele momento o Senhor estava colocando o espírito no homem. A alma vivente se tornou vivente porque o Senhor colocou o espírito no homem. Enquanto era só um boneco de barro, era só um boneco de barro. Quando nós morremos, o que a gente vira de novo é um boneco de barro. É um boneco de pó. Porque em pouco tempo vai virar pó mesmo. O espírito é o ânimo do homem. Quando nós falamos que o espírito é o ânimo do homem, eu lembro de uma passagem que está escrito lá em Números, do capítulo 13 até o capítulo 14, que Moisés envia espias para olhar a terra. E acho que ele manda ali 12 homens para olhar a terra prometida, a terra que o Senhor falou que daria para o povo de Israel. Então esses homens vão para aquela terra e olham e falam assim: a terra é verdadeiramente mana, leite e mel, a terra é boa. Eles voltando, dando relatórios, falando assim: gente, a gente viu 2 homens tendo que carregar o fruto da terra, porque o fruto da terra era tão grande que um só não carregava sozinho. Precisava de 2 homens para carregar o fruto. A terra é boa, mana, leite e mel. Você tem que ver que beleza de lugar. É uma terra bonita. Mas, aí vem o mais.
Venho mais daqueles que tinham o espírito desanimado. Eu falei que o espírito é o ânimo do homem. Esses homens desanimados olharam e falaram assim: mas tem gigantes. Mas é um povo forte. Nós, aos olhos deles, parecíamos gafanhotos. Ou seja, eles vão pisar a gente. Eles vão amacetar a gente, eles vão acabar com a gente. E aí a Bíblia fala assim: mas Caleb se levantou e fez calar todos eles diante do povo. E disse: eia, subamos animosamente, porque se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Eia, subamos animosamente. Então aí no capítulo 14 Deus fala assim: eu não vou deixar nenhum desses espias entrar na terra, porque eles têm um espírito desanimado. A Bíblia fala desse jeitinho, fala assim: mas Caleb tinha outro espírito. E aí eu posso afirmar para vocês com muita certeza que alguém com o espírito desanimado, ele contagia quem está ao redor. Por isso Deus falou: não adianta deixar gente desanimada assim andando junto com a gente. Ou vai ser gente para frente, para cima, ou não vai. Ou a pessoa acredita ou não acredita. Mas de outra forma, aquele que tem espírito animado também muda o ambiente e influencia todas as pessoas ao redor. Se você andar com uma pessoa rica um dia inteirinho, você vai terminar o seu dia, você não vai estar mais rico. Sua conta bancária vai estar a mesma coisa. Mas se você andar o dia inteiro com uma pessoa feliz, você vai chegar em casa feliz. Se você andar o dia inteiro com a pessoa que ri, que faz brincadeira, que faz piada, que é bem-humorada, que está feliz, chega no final do dia, você também está. Qual é o seu espírito? Você é alguém de espírito animado ou de espírito desanimado? Como que está o seu intelecto sobre isso, sua mente? Como está a saúde da sua mente sobre isso? Será que você está como aquele bichinho do desenho assim: ó céus, ó vida? Ou será que você está como Caleb? Está tudo dando errado. Tem gigante com mais de 3 metros. Você olha para a situação e fala assim: eia, subamos animosamente, porque se o Senhor prometeu, Ele cumpre. E uma coisa que eu tenho é ânimo e otimismo, Cláudio. Chega a dar raiva nos outros. Está dando tudo errado e eu falando assim: nossa, que beleza, né? Esses tempos atrás, enfrentando a crise financeira, graças a Deus está acabando, está passando. Eu cheguei no momento, não tinha dinheiro, não tinha limite no cartão. O limite que eu tinha gastado, estava devendo, não estava pagando. Não por desonestidade, por... embolou tudo. Graças a Deus, como eu falei, está pagando tudo agora, porque a gente não está, né? Não é desonestidade, mas foi uma desorganização. Uma crise, gente. Um problema tão grande, eu pensando assim: Daniel, você chegou no fundo do poço, cara. Pensando sozinho, né? Só que aí o espírito animado que eu tenho falou assim: o bom de chegar no fundo do poço é que não dá para ir mais fundo, né? Chegou aqui, acabou. É só até aqui que a gente desce, agora é só para cima. Foguete não tem ré, vamos embora. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer. A vida inteira, gente, eu pensei assim: eu tenho um problema. Então vamos fazer um diagrama junto aqui? Vem comigo, pessoal, em nome de Jesus aqui, presta atenção nisso. Eu tenho um problema, esse é o começo do diagrama. Aí vamos fazer uma pergunta embaixo: dá para resolver? Vamos fazer assim, ó, sim. Então não preciso me preocupar, é só resolver, amém? Vamos fazer o diagrama para o outro lado agora: eu tenho um problema, dá para resolver? Não. Então não preciso me preocupar, não tenho o que fazer também. É verdade ou não é, gente? O que a gente pode fazer, a gente vai fazer. O que a gente não puder fazer, quem faz é o Senhor. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Senhor, mas aqui é impossível. Então tá bom, agora é minha vez de trabalhar. Porque enquanto era possível, você quis pôr a mão. Agora chegou a minha vez, porque o Deus do impossível sou eu, Ele fala para nós. Então, meu irmão, descansa no Senhor. Aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Aprenda a não ficar aflito, angustiado por coisa pouca. A gente se desgasta por coisa pouca. A gente arruma encrenca em casa, problema em casa por coisa pouca. Já viu o casal que tem costume de brigar? Eles estão só esperando uma discordância de uma coisa banal.
Vamos pedir a comida aqui, tá? Vai ser batata com cheddar ou sem cheddar? Ah, quero com cheddar. Ah, mas eu não gosto com cheddar. Ah, você é assim mesmo. É porque toda vez é isso. Arruma uma encrenca danada. Pega duas, pega uma de cada, irmão. Oh, não briga não. Não, eu quero comer com cheddar. Pode comer você sem. Vamos pegar duas. Mas sabe, parece que a gente prefere arrumar encrenca. O que é isso? É um espírito desanimado. Um espírito que está precisando se converter. A gente precisa de um espírito animado. A gente precisa é que a nossa natureza ela se converta. No Espírito nós podemos ver também a nossa personalidade. No Espírito nós podemos ver a fé. E agora que eu apresentei de uma forma breve, né, resumida, sucinta aqui do que é o homem, corpo, alma e espírito, e falando um pouco de cada coisa, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, gente. O que o Senhor quer é que a plenitude do homem, a totalidade do homem se submeta a Ele, para que o próprio homem viva uma vida plena no Senhor. O judeu, ele tem uma fala e eles usam todos os dias. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. A gente consegue abrir? Vamos ouvir, vamos ver aqui. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Desculpa, capítulo 6, verso 4. O judeu, antes de dormir, e quando ele acorda, quando ele põe o filho dele para dormir, é muito curioso isso. O judeu, quando ele põe o filho dele para dormir, ele tampa os olhos do filho. E ele diz assim: Shema Israel Adonai, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Antes de nós falarmos sobre o versículo 5 que nós lemos aqui, deixa eu falar mais uma coisa. Na Bíblia, o coração era o centro, na visão das pessoas da época que escreveram a Bíblia, o coração era o centro do intelecto. Naquela época, o que todo mundo dizia, não só os autores bíblicos, mas a filosofia dizia que o centro dos pensamentos estava no coração e não na mente. Por isso que você vai ver na Bíblia, eles intentam em seus corações, eles planejam em seus corações. Já viram isso? Amém? Então, o coração era a sede do intelecto, a sede do espírito. Agora que vocês têm essa informação, vamos ver comigo aqui então em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O que Deus está querendo dizer? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Coração é o que, gente? Acabei de dizer, vamos ver se vocês estão ligados aqui. É o Espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, que é o que? Corpo. Ou seja, a plenitude do homem precisa amar a Deus. Para quê, pastor? Para que nós possamos viver de corpo, alma e espírito plenamente ao Senhor, para que tudo isso que nós somos seja santificado no Senhor. Porque lá em Tessalonicenses, agora lá no final da Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, gente. 1 Tessalonicenses 5, 23 está falando uma resposta sobre o Shema Israel Adonai, que eu falei aqui, sobre o Shema. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, com toda a tua força, com toda a tua alma. Alguém pode dizer para mim assim: pastor, o que pode fazer, o que não pode fazer?
Pastor, isso pode, isso não pode? A resposta que eu dou para resumir tudo é o seguinte: ame o Senhor teu Deus de corpo, alma e espírito. Faça o que você quiser. Ué, pastor? Você pode fazer o que você quiser se você amar o Senhor de corpo, alma e espírito. Por quê? Porque quem ama não vai fazer aquilo que ofende. Aleluia? Vocês pegaram isso? Resume, por isso que Jesus resumiu os mandamentos em 2. Ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus, você não peca contra Ele. Se você ama o teu próximo, você não peca contra o próximo. Amém? Ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E faça o que você quiser, porque você não vai fazer nada que ofenda ao Senhor. Amém? Vocês entenderam isso? Pegaram essa chave? Glória a Deus. Então, nós precisamos entender que quando nós amamos o Senhor com a nossa plenitude, com a nossa totalidade, a nossa totalidade será irrepreensível no Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem lendo mais uma passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o verso 14, gente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas não se discernem naturalmente, mas elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual consegue julgar todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. A Bíblia, nós não somos melhores que ninguém, gente, mas nesse assunto nós estamos um passo à frente. A Bíblia diz que homens espirituais discernem todas as coisas, mas os homens naturais não conseguem discernir as coisas de Deus, só as naturais. Homem natural só consegue discernir coisa natural. Homem espiritual discerne todas as coisas. Por isso eu, como pastor, quando estou atendendo uma pessoa, eu consigo entender se ela tem um problema espiritual ou se ela tem somente uma doença psicossomática. E quando ela tem uma doença psicossomática, eu envio ela para um psicólogo. Não sou eu que vou resolver, é um profissional, é uma doença, ela precisa ser tratada. Lógico que eu entendo também que se nós orarmos com fé, entendendo que é da vontade do Senhor, curar aquela pessoa sobrenaturalmente, milagrosamente, sem a ajuda de um profissional, é possível porque Deus pode todas as coisas. E a gente ora, pedindo que o Senhor faça. Quando Deus faz, está feito, glória a Deus. Quando Deus não faz, porque às vezes Deus não sara porque Ele quer curar. Ixi, isso aí vai longe, é um parênteses que eu não poderia ter aberto aqui. A gente vai encaminhar essa pessoa para um profissional de saúde. Então nós temos aqui a D, temos a pastora Patrícia, né? Hoje a gente tem a Luísa aqui também, que é psicóloga, visitando a gente. É isso, né, Luísa? Psicóloga, né? Então nós temos profissionais assim que quando alguém vem se aconselhar com a gente percebe, a pessoa não tem vontade de levantar da cama, a pessoa fala assim, é uma vitória quando eu tomo um banho, eu não tenho vontade de viver. Fala, gente, você tem sintoma de depressão isso aqui, eu vou orar por você, mas faz o seguinte, ó, liga para essa pessoa aqui, ó, fala com ela. A gente entende que o homem espiritual, ele é capaz de discernir todas as coisas. Ele não pode olhar para as coisas naturais e achar que é espiritual. E também não pode olhar para as coisas espirituais e achar que é natural.
Teve um episódio de uns amigos meus lá do Bola de Neve. Falei até o nome da igreja, ficou chato agora, porque é vergonha para eles. Ah, agora já falei, já era, não tem mais como voltar atrás. A palavra lançada é que nem a flecha, né? Foi e vou... Mas os irmãos, eles amam a gente, eles vão dar risada disso aí também. Meus amigos do Bola de Neve estavam contando que uma vez manifestou um demônio, eles chamaram o SAMU. Aí o socorrista do SAMU chegou e falou assim, o cara se tribuchando lá, e falou assim, viu, isso aqui não é com a gente não, isso aqui é com vocês mesmo. O cara do SAMU discerniu espiritualmente as coisas, o pessoal do Bola não discerniu. Eles eram novos na fé, eram meninos ainda, estavam começando naquela época. Manifestou um demônio e chamaram o SAMU. Mas a gente não, quando nós vamos nos tornando homens e mulheres espirituais, o Senhor fala conosco. Quando nós estamos falando com alguém, atendendo alguém, por quê? Porque o Senhor tem interesse que aquela pessoa que está falando com a gente seja curada. Nem sempre a pessoa fala tudo que ela precisa falar. E às vezes Deus fala para a gente o que precisa ser falado. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas. O tema da mensagem de hoje é a humanidade, carnalidade e espiritualidade. Agora que nós apresentamos essas coisas, nós precisamos decidir por onde nós vamos caminhar. Em Gálatas no capítulo 5 fala assim: vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma satisfaçam os desejos da carne. Vocês estão comigo, gente? Romanos no capítulo 8, no verso... Vou ler para vocês rapidinho. Romanos 8, verso 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os... Oh meu Deus, quase que eu falei em línguas para ler aqui. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar, Abba, Pai. O apóstolo Paulo diz assim: se você viver para a carne, você vive para a morte. Mas se você conseguir mortificar o seu próprio corpo, mortificar a sua vontade, a sua carne, então você vive para a vida. Quem guia a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ser humano não é um problema. Sabe que tem muito líder, ou às vezes chefes, gerentes, patrões, pastores, políticos, que alguém que ocupa um lugar de liderança pode correr o risco de querer mostrar que está sempre bem e nunca ser capaz de falar: hoje eu não estou legal, hoje eu estou triste, hoje eu estou bravo, hoje eu estou irado, hoje eu briguei com a Pri. Errado não está em ser humano, errado está em tentar ser Deus. Não é pecado ser humano, pecado é tentar ser Deus. Então é muito importante a gente entender o que é a humanidade. Humanidade, eu falei aqui, é fraqueza, doença, isso não tem problema nenhum. Vai ocorrer, vai acontecer. Agora o que a gente precisa ter na nossa consciência é que meu corpo, minha alma e meu espírito precisam estar submissos ao Senhor, para que a gente não viva mais segundo a carne. Então aquela coisa que eu falei no começo da mensagem lá, do trono do nosso coração. Quem está sentado no trono do meu coração? Pode ser a minha alma. Quer governar a minha vida, levando ela para o pecado e para a satisfação da carne, para a satisfação dos desejos do meu corpo. Ou ela pode se levantar do trono da minha vida, do trono do meu coração, e deixar que o Espírito Santo de Deus se assente no trono do meu coração. E quando o Espírito Santo de Deus se assenta no trono do meu coração, eu sou capaz de mortificar a minha carne, o meu corpo, os meus desejos, para que o Espírito Santo de Deus me guie. Jesus, quando ele veio para a terra, ele sentiu fome, sentiu sono, sentiu sede, ou seja, humano. Ele dormiu, ele comeu,
fez suas necessidades fisiológicas, tudo que qualquer homem faz, ele fez. Mas ele não conheceu o pecado. Então é o seguinte, humano você pode ser, carnal não. Amém? Vocês estão entendendo isso? Porque nós somos homens e mulheres espirituais. Porque depois que a gente começa a caminhar com o Senhor Jesus, a gente passa a ser homem e mulher espiritual, discernindo bem todas as coisas. Glória a Deus.